Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Vamos mergulhar no capítulo 8 do livro de Gênesis. Um capítulo que nos mostra o fim do dilúvio, a restauração da terra e o início de um novo recomeço para a humanidade. Aqui encontramos lições profundas sobre fé, paciência, obediência e a fidelidade de Deus, que permanecem atuais em nossas vidas. Depois de muitos dias de chuva e destruição, a Bíblia nos diz que Deus se lembrou de Noé, de sua família e de todos os animais que estavam na arca. Esse lembrar não significa que Deus havia esquecido, mas que ele decidiu agir, restaurar e trazer esperança. Deus enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as portas do céu, que haviam se aberto para derramar o dilúvio, foram fechadas, e a chuva cessou. O mundo, que antes estava coberto por águas, começou lentamente a reaparecer, e a arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Imagine o alívio e a expectativa de Noé ao sentir que finalmente havia terra firme, mesmo que ainda não pudesse ver toda a extensão da terra seca. 150 dias se passaram desde o início do dilúvio, e as águas continuaram a baixar gradualmente. Noé abriu a janela da arca que ele mesmo havia feito e enviou primeiro um corvo. O corvo voou de um lado para outro, mas não voltou, pois encontrou apenas restos e carcaças flutuando. Depois, Noé enviou uma pomba. A pomba buscava um lugar limpo para pousar, mas não encontrou e retornou para a arca. Após 7 dias, Noé enviou novamente a pomba, e desta vez ela trouxe de volta uma folha de oliveira no bico, sinalizando que a vida estava retornando à terra. Depois de mais 7 dias, a pomba foi enviada uma terceira vez e não voltou, indicando que a terra estava seca e pronta para receber os seres vivos novamente. Esses atos de enviar primeiro o corvo e depois a pomba têm um significado profundo. O corvo representa aquilo que se contenta com a destruição, com o que está morto, enquanto a pomba simboliza pureza, esperança e o desejo por um recomeço. O ramo de oliveira é um sinal de vida, de restauração e de que Deus cumpre suas promessas. Assim também em nossas vidas, após períodos de dificuldade, sempre haverá sinais de esperança para aqueles que permanecem fiéis. Noé, paciente e obediente, esperou até ouvir a voz de Deus dizendo: Sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Traze todos os animais contigo, para que se multipliquem sobre a terra. Ele não questionou, não hesitou, obedeceu plenamente. Essa obediência nos ensina a importância de esperar o tempo de Deus, mesmo quando sentimos que as circunstâncias já mudaram. A confiança em Deus é fundamental, mesmo quando parece que tudo continua igual ou que a situação está incerta. Quando Noé finalmente pisou na terra firme, sua primeira atitude não foi buscar abrigo ou alimento, mas adorar ao Senhor. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios de animais puros e aves puras, demonstrando gratidão, reverência e consagração. Deus se agradou do aroma do sacrifício, mostrando que a adoração sincera vem antes de qualquer outra preocupação. Deus, então, disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque a inclinação do coração humano é má desde a juventude, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Esse capítulo nos ensina que, mesmo após o juízo, Deus preserva os fiéis. Noé permaneceu firme na arca, obedeceu, esperou e então pôde participar do recomeço que Deus preparava. A arca simboliza o lugar seguro da presença de Deus, onde encontramos proteção, orientação e restauração. A pomba com o ramo de oliveira nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há sinais de vida e esperança quando confiamos em Deus. O capítulo também nos ensina que o recomeço vem acompanhado de ordem e estabilidade. Deus estabeleceu os ciclos da natureza, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ele garantiu que a terra continuaria funcionando segundo os seus princípios e que a vida poderia prosperar de forma contínua. É um lembrete de que Deus é fiel e de que, mesmo após períodos de caos, ele traz estabilidade e restauração.
Ao refletirmos sobre Gênesis 8, percebemos que nossas próprias vidas também passam por dilúvios, momentos de dificuldade, perda ou incerteza. Mas, assim como Noé, devemos permanecer firmes na fé, obedecer à direção de Deus e esperar pacientemente pelo momento do recomeço. Quando saímos da arca em nossas vidas, a primeira atitude deve ser de adoração e gratidão, reconhecendo que cada vitória vem do Senhor e não de nós mesmos. A história de Noé nos ensina paciência, perseverança e confiança. Ela nos lembra que Deus é justo, mas também misericordioso, e que mesmo após o juízo, ele sempre oferece uma oportunidade de restauração. Quando olhamos para a arca, vemos proteção. Quando olhamos para a pomba e o ramo de oliveira, vemos esperança. Quando ouvimos a voz de Deus, vemos direção e renovação. Tudo isso nos mostra que a fé verdadeira inclui confiança, obediência e adoração. Em conclusão, Gênesis capítulo 8 é um capítulo de esperança, recomeço e fidelidade divina. Ele nos ensina que mesmo diante das maiores tempestades da vida, Deus nunca abandona os que permanecem firmes. Ele cumpre suas promessas, restaura o que foi perdido e nos oferece um novo começo. Que possamos aprender com Noé a confiar em Deus, a esperar com paciência, a obedecer sem hesitar e a adorar antes de qualquer outra coisa. Se este estudo edificou sua fé, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que a paz, a graça e a fidelidade do Senhor estejam com você. E que você nunca esqueça, depois da tempestade, Deus sempre prepara um recomeço. Até o próximo estudo e que a palavra de Deus continue a transformar sua vida, enchendo-a de esperança e fé.